Graça e paz, mulheres de Deus, mulheres escolhidas para esse tempo. Hoje nós estamos dando início ao livro Levítico. E é muito forte porque nós vamos trabalhar a partir de agora relacionamento. Até agora, nós trabalhamos a essência em Gênesis. Trabalhamos a mente, governada pela aliança, um governo de aliança. E agora nós vamos falar sobre relacionamento. Então, nós vamos trabalhar muito a orfandade. Vamos trabalhar a paternidade, orfandade em todas as áreas. E antes eu quero trazer uma pequena reflexão. Muitas pessoas, elas têm romantizado essa questão de paternidade em relação ao seu relacionamento com Deus. Nos últimos anos, muitas pessoas, elas passaram a falar sobre ver Deus como Pai, mas poucas foram ensinadas a conhecer Deus de verdade. E quando a figura de Deus é construída a partir de carências humanas, carências que não foram curadas, o relacionamento se torna fantasioso e não transformador. É importante que a gente diga com clareza: não é consertando primeiro o relacionamento com pai e mãe que aprendemos a ver Deus como Pai. É conhecendo Deus que a nossa visão de paternidade é restaurada. Quando tentamos enxergar Deus a partir das feridas humanas, nós fazemos dele uma projeção emocional, não uma revelação. Uma pessoa marcada pela orfandade, ela geralmente se comporta assim, Ela vive buscando a aprovação constante. Ela confunde amor com permissividade. Tem dificuldades em confiar em autoridade. Sente culpa quando erra, mas tem medo de confessar. Oscila entre independência extrema e dependência emocional. Ela espiritualiza suas carências e chama isso de intimidade. Ela sente que precisa merecer amor. Ela tem dificuldade em receber correção sem se sentir rejeitada. E isso pode acontecer com quem sofreu abandono explícito, com quem teve pais ausentes emocionalmente, com quem teve pais vivos, mas indisponíveis, com quem foi muito cobrada, mas pouco afirmada, com quem precisou amadurecer cedo demais, com quem foi silenciada, comparada ou negligenciada. A orfandade, ela não é definida pela ausência física dos pais. Ela nasce quando a alma aprende a sobreviver sem uma cobertura emocional segura. Por isso, dizer apenas veja Deus como Pai, ou você precisa ver Deus como Pai para você ouvir a voz de Deus, para você se relacionar com Deus, não cura. Sem a revelação, essa frase se torna pesada. Sem o conhecimento de Deus, tudo isso vai virar frustração espiritual. A cura começa quando entendemos isso. Deus não ocupa o lugar do nosso pai terreno. Deus redefine o que é ser pai. Não conhecemos Deus como Pai porque fomos bem amados. Nós conhecemos Deus como Pai porque Ele se revela. E à medida que Deus se revela, a carência perde a voz, a culpa perde a força, o medo da rejeição é confrontado,
A intimidade deixa de ser carente e passa a ser segura. A obediência deixa de ser medo e passa a ser amor. É a partir dessa base que entra Levítico. Não para criar distância, mas para ensinar como uma filha curada se aproxima. Ela não fantasia, ela não tem projeção, não é carência espiritual, mas é relação real, consciente e transformadora. É saber que o Pai, como Ele exatamente se comporta, não de uma maneira fantasiada. E nós seguimos não para sentir Deus, mas para conhecê-lo. E é no conhecimento que a cura se fortalece. Então é neste lugar que eu vou lhe fazer uma pergunta. Você realmente é íntima de Deus? Ou você sente que Ele é aquele que cuida das tuas feridas? Então agora nós vamos começar o dia 26, Levítico do 1 ao 4. Quando a cura começa no altar e não no sentimento. Cura da orfandade espiritual, da culpa crônica e da maturidade emocional. Deus como Pai que acolhe, que corrige, que purifica e que transforma. Deus não nos chama para pecar e levantar. Ele nos chama para sermos purificadas e transformadas. A verdade é que a verdadeira cura interior, ela não começa quando Deus nos consola, mas quando aprendemos a nos apresentar diante dele com verdade, com responsabilidade, rendidas. E Levítico começa logo após a glória de Deus encher o tabernáculo, que foi em Êxodo 40. Isso responde a uma pergunta essencial. Como um povo emocionalmente ferido pode conviver com um Deus santo sem adoecer, banalizar a presença ou viver em ciclos de culpa? Muitas pessoas dizem, Deus é pai, mas não vivem como filhos. Por quê? Porque a orfandade não se cura com conceito, mas com processos de maturidade. A orfandade espiritual se manifesta quando a pessoa vive entre culpa e permissividade. Ela erra, pede perdão, mas não se transforma. Ela confunde graça com tolerância ao pecado. Ela se aproxima de Deus com medo ou irreverência. Vive uma espiritualidade emocional não governada. E é aqui que Levítico entra. Levítico 1 a 4 não são regras frias, são caminhos terapêuticos de acesso. Deus não afasta o povo, ele ensina como se aproximar com segurança. Em Levítico 1, vai falar do holocausto, a cura da alma que quer controle. O holocausto era totalmente queimado, não era retido. Deus confronta a raiz da orfandade, a tentativa de se relacionar sem entrega total. A alma ferida quer negociar. Deus, eu te dou isso, mas não aquilo. Pai, aqui o Senhor pode mexer, aqui não. Senhor, isso eu faço, mas isso aqui não. Mas o Pai não cura filhos que se escondem. Ele cura filhos que se rendem.
cura interior começa quando o coração para de negociar. Em Levítico 2, a oferta sem fermento é a cura das motivações contaminadas. Fermento representa corrupção progressiva. Algo pequeno que contamina tudo. Aqui Deus trata espiritualidade misturada com carência, serviço movido por validação, devoção contaminada por comparação. Deus não está atrás de atos espirituais, mas de motivações purificadas. O Pai não alimenta infantilidade espiritual, ele trata as raízes. Levítico 3 é a oferta da comunhão, a cura dos relacionamentos desalinhados. Comunhão só acontece depois da entrega e da purificação. Isso confronta diretamente a orfandade. Querer intimidade sem transformação. Proximidade sem responsabilidade. Vínculo sem governo emocional. Deus não rejeita relacionamento. Ele rejeita relacionamentos desordenados. Filhos maduros sabem, intimidade exige alinhamento. Levítico 4 fala da oferta pelo pecado, a cura da culpa e da negação. Este é um dos textos mais terapêuticos da Escritura. Deus reconhece, nem todo pecado nasce da rebeldia. Muitos nascem da imaturidade, ignorância e padrões aprendidos. Mas atenção, reconhecer não é justificar. Deus cria um caminho de restauração, não um ciclo de permissividade. Ele não diz, continue errando. Ele diz, venha, seja purificado, aprenda e cresça. Isso revela o Pai, aquele que corrige sem destruir, que trata sem humilhar, que perdoa, mas transforma. Ver Deus como Pai, de forma prática e real, é ver Deus como da forma que Ele é. E ver Deus como Pai não é pecar e se acostumar, errar e normalizar, cair e permanecer igual. Ver Deus como Pai é confiar o suficiente para confessar, obedecer mesmo quando dói, permitir correção, aceitar processos e amadurecer. Deus não está criando um povo emocionalmente dependente, mas espiritualmente maduro. A graça não é licença para permanecer no erro. A graça é poder parar para ser transformado. Quem ama o Pai aprende a viver limpo diante dele. O Pai não alimenta ciclos de pecado. Ele forma filhos santos. Eu quero que você faça uma oração comigo. Uma oração guiada para a cura da orfandade e da maturidade espiritual. Eu creio que você conseguiu entender que Deus está revelando o que é ser um verdadeiro Pai. E talvez a nossa carência fantasiosa nos faz sentir a ausência de um Pai que nos dê tudo, que seja tudo que nós não tivemos.
E o Senhor está dizendo exatamente isso, porém, o Pai é aquele que corrige, que ama, que alinha, que transforma. É aquele que está sobre a sua vida com total cobertura para que você viva na plenitude de uma filha. Vamos orar? Pai, eu abandono hoje a postura de órfão. Eu não quero mais me esconder. Não quero mais me justificar. E não quero mais viver em ciclos. Eu me apresento inteira, sem negociação, sem máscaras. Eu não quero idealizar uma imagem de pai baseada nas minhas carências e feridas. Eu quero te reconhecer como tu realmente é. Cura em mim a culpa crônica. Cura também a permissividade. Ensina-me a viver como uma filha madura, não como alguém emocionalmente dependente. Eu recebo a tua correção. Eu recebo o teu caminho. Eu recebo tua santidade como proteção. Que a minha vida seja um altar vivo, onde o pecado não governa, onde a verdade permanece e onde a transformação é real. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Levítico não começa exigindo perfeição. Ele começa oferecendo maturidade. Deus não quer filhos que vivem caindo e levantando. Ele quer filhos purificados, curados e transformados. A orfandade termina, mas termina quando a presença deixa de ser emoção e se torna governo interior. Seguimos, porque onde há maturidade, a cura permanece. Ela é permanente. E onde há santidade, há segurança na presença. Deus te abençoe abundantemente.